Olá, queridos amigos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez no nosso programa Seed by Seed, onde a gente se encontra semanalmente. Uma alegria poder ter você aqui com a gente. Não se esqueça de curtir, compartilhar o canal da Comunidade Semente do Verbo no YouTube, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa maravilha que a gente procura trazer aqui de uma forma bem simples, mas de uma forma bem objetiva e profunda, para que você conheça mais a teologia do corpo do nosso querido Papa São João Paulo II. E hoje, dando sequência, no programa anterior a gente já teve a participação especial de uma grande amiga nossa, que hoje vem novamente a brilhantar o nosso programa Seed by Seed, Maria Célia, que veio lá de Minas Gerais. A gente até brinca muito com ela, né? Fala que é uma atração internacional, veio das Minas Gerais, mas uma grande amiga que veio de perto. A gente só se conhecia, uma curiosidade aqui que a gente traz para vocês, a gente só se conhecia pelas redes sociais. Imagine, né? Num mundo hoje onde a gente consegue estar muito próximo das pessoas, era uma amizade pelo WhatsApp, pelo Instagram, já tínhamos participado de uma live com ela, mas agora tivemos a graça, né, e a alegria no nosso coração de poder recebê-la ela na nossa casa e também ter a sua presença aqui. Ela que vai se apresentar daqui a um pouquinho, mas eu digo que ela tem dois títulos muito especiais. Uma mulher casada e mãe de 6 filhos. Isso mesmo, mãe de 6 filhos, e apesar de 6 tesouros, 7, contando com seu esposo, sem dúvida nenhuma, também se dedica tão profundamente, tão amorosamente à nossa teologia do corpo do Papa São João Paulo II. Maria Célia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu sou casada há 15 anos, mãe de 6 crianças, e esses 2 bebezinhos aí, que são os livros, né? É verdade, a gente aproveitou a passagem da Maria Célia aqui pelo Rio, porque a gente grava na Casa São Francisco de Sales, no Riachuelo, no Rio de Janeiro, já que nós somos da Pastoral Familiar daqui também. E como a Maria Célia esteve aqui, a gente falou, poxa, a gente não pode perder a oportunidade de divulgar esse trabalho tão bacana. Lá no primeiro episódio dessa série especial do Seed by Seed, a gente falou que a Maria Célia é psicóloga, professora, ela está agora se licenciando também em filosofia e sempre gostou da linha de São João Paulo II, tanto que o seu segundo livro, que a gente vem trazer e apresentar para vocês hoje, Psicologia da Sexualidade e da Moral, em Karol Wojtyla. E aí a gente queria, então, Maria Célia, que você falasse um pouquinho como surgiu a ideia desse livro e para quem ele se destina, para que tipo de público e o que as pessoas podem esperar desse material. Então, na verdade, todo mundo deve ter vivido essa experiência da pandemia, né, de ficar isolado dentro de casa. Comigo não foi diferente, né? Foram 6 crianças dentro de um apartamento. Mas eu lembro que numa das conversas assim pelo grupo do WhatsApp, o Deusimar, que é nosso amigo, que estuda teologia do corpo também, ele um dia me mandou um e-mail e falou: olha, a gente está precisando de gente para fazer mestrado em personalismo, e está saindo esse mestrado aqui, a segunda turma que já está estudando, tem um brasileiro que já estudou e a gente precisa de gente. Você não quer fazer? Eu falei, você tá de brincadeira, né? Porque na época, espanhol, uma língua que, tipo, eu mal falo português, eu brinco que eu só falo mineirês, né? Então, eu tinha diversas restrições a respeito de língua. Não sou igual vocês que são bons aí nas línguas. A gente estava até comentando, né? Eles vão ficando ecléticos igual o João Paulo II era, né? Vai ter 9, 8 línguas. Igual a ele, eu acho que não tem ninguém, é um fenômeno. Mas vocês vão indo, vocês vão chegar lá, eu acho. Assim, eu não tenho essa facilidade com línguas, tenho muita dificuldade. E eu pensava assim, eu acho que o Deusimar deve estar biruta, coitado. Eu, com 6 crianças, nessa época da pandemia, fazer um mestrado online em outra língua. Ele deve estar de brincadeira. Mas aí eu falei, Deusimar, se for da vontade de Deus, ele vai abrir as portas, eu vou tentar o que tiver ao meu alcance, mas eu não vou te garantir nada. E na época eu lembro que tinha mais 8 pessoas do Brasil interessadas. E no final das contas, foi como que Deus vai movendo tudo, né? No final das contas, meu esposo chega para mim, a gente fazia um tempo que não viajava, só nós dois, porque na correria, ele médico, aquela correria, e as crianças também não tinham como deixar, então ele chegou para mim, eu já organizei tudo, a gente vai viajar para Buenos Aires, e você vai ficar uma semana lá e você vê o que você quer fazer, porque a gente já conhecia Buenos Aires. Então eu pensei assim,
ele não está me chamando para ir para passear, porque a gente já conhece Buenos Aires, então não seria isso. Aí eu pensei, caraca, Deus quer alguma coisa com o espanhol, então eu vou tentar fazer uma imersão no espanhol, que talvez, se for para acontecer esse mestrado, Deus vai me mostrando conforme o andor, porque o santo é de barro, né? Aí fui e falei para ele, tá, eu topo, vamos então, beleza. Aí marcamos a viagem, eu consegui uma professora, fiquei durante uma semana indo nesse curso de espanhol, uma imersão lá mesmo, e depois, quando abriu a inscrição, eu entrei na inscrição e eu pensei, em euro também eu não consegui pagar. Quando vê, cada filho meu dava um desconto de 15%, 20%, e no final já tinha 5 filhos, eu estava grávida da 6ª. Aí eu falei assim, gente, está gratuito isso aqui, não está mais barato, porque eu já tinha feito 2 mestrados, só que eu nunca tinha conseguido continuar. Sempre um bebê vinha, sempre um das crianças precisava de mim, e eu sempre priorizava sempre essa questão. Então, eu comecei ciência da religião, parei, comecei psicologia na PUC também, na área de uma psicóloga católica que me chamou. Eu fiquei fazendo várias vezes, tentei entrar no mestrado, nunca dava certo. O que eu paguei em euro, não pagava um mês aqui, eu paguei 1 ano e meio fora do país, né? E aí eu falei, gente, eu não tenho como falar não, eu tenho que arriscar. Só que aí eu pensei assim, eu não vou saber escrever nada em espanhol, eu vou penar. Além de não ter tempo, eu não vou ter articulação boa, que eu posso até entender, porque, de fato, eu já tinha, desde 2006, eu já estava estudando fenomenologia existencialista, filosofia, já era uma coisa que estava no meu dia a dia, não era um problema. Mas a língua, sim. Aí eu lembro que, em Brasília, a Daiane falou assim para mim um dia no telefone, não, Maricélia, vai tranquilo, que você precisar de escrever e traduzir, eu traduzo para você. E não deu uma semana, eu aceitei a proposta do mestrado, falei com meu esposo, ele perguntou o preço, porque, óbvio, né? E ninguém nem acreditou. Ele falou, não, a gente tem esse dinheiro, então pode... Só que ele falou, uma pandemia dessa, a gente trancada... Só que ninguém... Parece que Deus queria mesmo, porque ninguém me impediu e nem falou, não vai. E eu falei assim, se está dando tudo para abrir portas, eu não posso... Eu aqui falar que... Deixar as pedras falarem, né? Aí eu aceitei. E, numa dessa, a Daiane me liga e fala, Maricélia, eu não vou poder te ajudar mais. E as coisas foram acontecendo. As 8 pessoas brasileiras largaram mão. E só ficou eu. E aí, numa dessas, da pandemia toda, essa correria da pandemia, eu não sei até explicar, porque é a mesma coisa do outro livro. Foi uma coisa tão natural, parecia que os 9 anos que eu tinha estudado começaram a transpirar em mim. Eu sentei na frente do computador, assim, em um dia... E as aulas eu entendia tudo, só que eu escrevia tudo em português. Só que o Burgos tem uma família, descendência de portugueses, ele entendia tudo, o que eu escrevia. E ele só me incentivava, então ele começou a ser meu orientador, e ele é praticamente o tradutor das obras do Wojtyła do polonês, né? Eu ficava admirada, só que a gente marcava as reuniões de tese, eu não entendia nada que ele falava e ele não entendia nada que eu falava, porque meu português é um mineirão corrido e o espanhol dele também. Aí a gente ficava só rindo, e as crianças passando atrás da cama e ele rindo. Aí, no final, a gente falou, vamos fazer essa orientação por e-mail mesmo, porque eu pego o tradutor lá e traduzo, e você também. No final, eu sei que ele não me orientou quase nada, eu escrevi o texto todo, eu só pedi para uma amiga fazer uma correção de português, e eu recebi uma nota 9,5, que é considerada assim como se fosse o máximo da nota. Tem até um termo em latim que, no dia que eles me falaram a nota, assim, eu fiquei impactada. Porque eu falei, gente, isso para mim não era nem possível fazer, piorou. Parece que, assim, sabe aquela ideia da multiplicação dos pães? Né? Deus fala, dai vós meio de comer, no final sobra cestos e cestos, para mostrar que Deus, quando Ele quer, a generosidade dele é muita. Então, assim... O livro aconteceu numa circunstância, num terreno, talvez, assim, humanamente não tem nenhuma explicação para nada do que aconteceu. E aí o Burgos nem estava na banca, eu tinha uma professora na banca, que é a Nil Vélez, é uma especialista em Julián Marías e também em Wojtyła. Ela começou a falar em espanhol, ela também, eu não entendi ela, nem ela entendia direito eu, mas ela só falava assim, nossa, o teu trabalho ficou muito bom. E eu só entendia isso, entendeu? No final da banca, tanto que ela falou para mim assim, agora você espera que a gente vai avaliar você e depois a gente chama de volta. Eu não entendi nada do que ela falou, que eu nem voltei para o online. Eu recebi depois a nota por e-mail, porque o meu espanhol é tão ruim.
Você vê que eu só entendia as coisas que eles falavam em filosofia, eu sabia tudo. Eles falavam tanto que a minha tese, eu passeei por diversos, se você for ver o livro, ele de fato tem uma riqueza, tanto em aspectos culturais, até poéticos e de filosofia, de literatura, mas no sentido do espanhol mesmo em si, tudo que eles falavam, eu só entendia a parte que fosse filosófica mesmo, o resto eu não entendia nada. Aí eu desliguei a câmera, depois eles ficavam me mandando e-mail, e eu lá, trocando fralda, fazendo mamadeira, almoço e as coisas. E depois no outro dia que eu fui ver meu e-mail lá, nossa, tua nota tá ótima, mas você não vai voltar para a gente parabenizar e tal? Quer dizer, foi assim, uma coisa hilária, tipo, como tudo que Deus tem e faz na minha vida, parece que ele quer deixar claro assim que não é mesmo mérito nenhum da gente, para já deixar bem aquela questão que Paulo fala, né? Não deixar a retórica cobrir aquilo que é para ser glória de Deus mesmo, não tem outra coisa. E quem é que pode se beneficiar desse livro? É um livro voltado só para psicólogos ou não? Não, a ideia da tese foi essa. Por quê? Porque eu tinha muito aquela ideia que o próprio Wojtyla tem no Amor e Responsabilidade, né? Ele fala do mofo da castidade e ele fala da própria questão da sexualidade no matrimônio, esse caminho de virtude. Então, o que eu queria defender? Eu queria defender que o equilíbrio emocional, psíquico de uma pessoa está intimamente ligado à capacidade dela se equilibrar, viver na castidade. Que nada mais é do que esse ordenamento psíquico. Então, eu queria defender isso, porque eu acho que é tão óbvio, mas não tem psicólogo nenhum falando isso em obra, de fato, em livro. E eu também queria defender isso, porque, para mim, o matrimônio foi meio que um empurrão de maturidade, que eu nunca alcançaria o nível de maturidade se não fosse cada filho que eu tive, se não fosse o matrimônio, se não fosse a capacidade de eu ter que me manter ali numa missão, numa vocação, que exigia de mim algo mais. Senão eu acho que eu ia continuar sempre uma menininha, alguém assim que pudesse, como bom fleumático, evitasse todo tipo de comprometimento difícil, assim, nada de livro, nada de complicar a vida, vamos ficar de boa, né, na lagoa. Então, acho que foi isso. Eu defendi, a partir da tese, coisas muito óbvias, mas isso. O principal, a metade inicial do livro vai em torno da questão da castidade enquanto uma ferramenta mesmo de equilíbrio emocional, porque eu via isso, entendeu? Tanto na minha vida acontecer, quanto nas pessoas que eu atendia. Eu via que a pessoa desequilibrando no aspecto desse questão da castidade enquanto a virtude de equilíbrio, a pessoa se desorientava. E na minha vida também, entendeu? Então, acho que a castidade me ajudou muito a pôr em ordem meus afetos, a me posicionar diferente no mundo, na vida, como mulher, como mãe, como esposa e tudo. E o matrimônio também, nesse aspecto de quase que uma ferramenta de maturidade que impulsiona a gente a reagir de forma mais madura, se tornar uma pessoa melhor, sem conseguir acomodar. Talvez certos temperamentos nem tanto, né? Mas a gente brinca que os fleumáticos, eles precisam de um empurrãozinho. Eu é que sei. Ao longo desse convívio breve que a gente teve, mas já bastante profundo, a Maria Célia já pôde me radiografar, vamos dizer assim, né, com essas características. Porque eu também sou fleumática, né? Então a gente se identifica com os fleumáticos, a gente bate o olho e já sabe, né? É do mesmo temperamento, né? Mas o mais interessante é que a gente percebe que não há dificuldade para Deus agir na nossa vida quando a gente se deixa, e aqui eu vou usar uma palavra, entendam bem, instrumentalizar por Deus, não objetificar por Deus. Deus não vai utilizar a cada um de nós, as nossas vidas, como nós utilizamos um objeto ou algo descartável, mas como instrumento. É muito mais profundo, é muito mais verdadeiro, porque um instrumento, por exemplo, a Maria Célia pode dizer, o seu esposo é médico, cirurgião, ele precisa usar os instrumentos certos, no momento certo, para que aquela cirurgia surta o efeito esperado. E Deus faz exatamente isso com cada um de nós. E eu fico imaginando a cena, e aqui, né, como a Maria Célia fala, né, os fleumáticos precisam um pouco dessa coisa de agitar, porque ele fica meio que impaciente de ver talvez a falta de reação das pessoas, então a gente acaba brincando. Mas eu fico imaginando a Maria Célia com uma criança no colo, outra no outro colo, com uma das mãos uma amiga, quando a gente foi publicar, ela falou assim, Maria Célia, a gente tem que pôr um preço do livro mais caro,
Você deve ter ficado muitas noites sem dormir. Quanto tempo? Aí eu falei, eu nunca fiquei nenhuma noite sem dormir por causa do livro. Aí ela falou, sério? Eu falei, é. Porque, de fato, por isso que eu estou te falando que o mistério de Deus em si, quando Ele quer as coisas funcionando, não foi um esforço humano. E isso tinha que ficar claro para mim, entendeu? E isso ficou muito claro, até eu acho que disso que a gente está falando, manifestando, de fato, de quem era mesmo a obra, né? Que você falou, o bisturi podia ser a gente, mas a mão não era, o cirurgião não era. Então, é tipo o burrinho achando que as palmas é para ele. Não é. E Deus ficou muito claro em todas essas duas livros, mas acho que toda a vida da gente, nesse sentido, é manifestação disso, né? A gente se deixa mobilizar pela graça, mas, de fato, ali por trás, a gente tem tão poucas, a não ser essas nuances de semente, né? Porque, de fato, a plantação, quem faz crescer, quem faz gerar tudo, a gente não tem como negar, né? O autor e quem... Talvez as pessoas que estejam em casa também percebam isso na própria vida, né? Acho que isso é muito claro, quanto mais a gente tem essa consciência do nosso lugar. E talvez até isso torne a nossa ação no mundo muito mais fecunda, né? Quando a gente fica, talvez, se debatendo, querendo fazer coisas, quase no ativismo, né? Então, assim, não posso dizer assim, nossa, fiquei muitas noites sem dormir, com muito bebê. Não, eu não sei nem, assim, mensurar, mas, assim, parece que essa mobilidade, Deus só esperava de mim um sim. E o resto aconteceu de tal forma muito natural. Foi nada muito assim, que eu posso falar que tem tanto esforço assim meu, não. E aí a obra de Deus chega até nós. Sim, Conta um pouquinho pra gente como é que está estruturado, então, esse livro. No episódio passado, se você perdeu, vai na playlist para você poder acompanhar. A gente falou sobre o primeiro livro da Maria Célia, que é o Teologia do Corpo, Tesouro Escondido. Então, se você não viu, aproveita para ver e pegar as dicas. Um livro iniciante mesmo da Teologia do Corpo. Conta para a gente, então, esse daí, como está organizado. Então, teve duas questões aqui que, para mim, foram, que eu achei que dão como se fosse um norte para todo o conteúdo, para laçar todos esses assuntos no mesmo contexto. O que é? Eu começo fazendo essa introdução do personalismo, de Wojtyla, e também a minha experiência a partir do personalismo, dessa questão de buscar uma abordagem, de buscar uma visão de ser humano que fosse integral, né? Porque hoje a gente já tem uma ideia de uma psicologia integral, porque do mesmo jeito que o Burgos chama o personalismo do Wojtyla de personalismo integral, a gente também pode chamar de uma psicologia integral, né? Até uma sexologia, talvez também nesse aspecto personalista. E eu faço isso, eu vou falando do Wojtyla, começo trazendo a visão de sexualidade a partir do conceito personalista de ser humano, de gente, né? Depois eu falo do divórcio entre o amor e a sexualidade, porque aí entra uma questão, que isso que você está falando de objetificação da pessoa. Quando a gente pensa em sexualidade, ser humana, a gente não pode separar ela do amor. Porque aí, senão, ela já ficou objetificada, já vira, ela se deforma, né? A gente pode dizer que o amor, ele mantém a sexualidade no nível humano, e ele humaniza, né? Quanto mais a sexualidade está ligada ao amor, mais humano ele se torna. E aí eu vou fazendo toda essa construção. Depois eu falo da reabilitação da castidade, né? Como no Amor e Responsabilidade eu vou atualizando isso a partir das próprias teorias da psicologia mesmo, modernas, né? Vou falando do matrimônio aí enquanto essa possibilidade quase que pedagógica de amadurecimento. Eu também estudo bastante um filósofo que a gente conhece como o fundador do existencialismo, que é o Søren Kierkegaard. É um dinamarquês que era talvez assim um dos únicos existencialistas que não eram ateus. E a gente vê que o existencialismo tem um pouco esse ranço do ateísmo, né? Então, a gente pensa existencialismo, a gente pensa Nietzsche, Deus morreu. Sartre, somos condenados a ser livres. Heidegger também, quase que aquela ideia de que o Heidegger era quase que um apoiador do Hitler, né? Então, tem todo o existencialismo ateu encruado aí. E eu estudo bastante o Kierkegaard por isso, porque eu vou para um lado do existencialismo cristão. Apesar de ser protestante, ele criticava o protestantismo. E ele defendia muito. E tem um livro que eu faço aqui até um adendo, eu coloco diante dele Teologia do Corpo e Matrimônio de Kierkegaard. Os dois dialogando nesse aspecto. Por quê? Porque o Kierkegaard ele faz esse livro para dizer que o dever
de amar não mata o aspecto estético do amor e do desejo. E, para mim, isso é uma chave muito boa dentro da teologia do corpo. Porque eu acho que quando a gente pensa na castidade, enquanto até uma ferramenta de que a libido seja, de fato, direcionada, o Kierkegaard também vai para esse mesmo caminho. Tanto que ele tem uns discursos edificantes que ele chama pureza de coração, que ele fala isso. O que é pureza de coração? É você desejar uma coisa só. Então, eu brinco, às vezes eu ponho até no Instagram umas imagens lá daqueles... aquelas mangueiras que tem vários tipos de esguicho, uma que borrifa, outra que focaliza. Por quê? Porque eu percebo isso muito, que a castidade, esse ordenamento da libido, que ele faz? Ele coloca o foco do desejo, ele ganha força, ele ganha constância, impacto, e você começa, a partir do momento que você humaniza toda essa questão do desejo, você passa a direcionar ele por meio da inteligência e da vontade. Acabou. Por quê? Os maiores problemas entre casamento é um quer, o outro não quer, né? Hoje eu estou com sono, eu estou com dor de cabeça, né? E que no final do livro você vai entender? Você vai entender que o desejo entrou no aspecto da vontade e da inteligência, acabou os problemas, porque aí ele não é mais... Eu não sou mais alguém movido por algo que vem de fora, não. Eu direciono esse jato de água de como eu quiser, da forma que eu quiser. E isso traz um equilíbrio, eu acho, dentro de qualquer matrimônio. E também eu acho que a gente pode dizer que melhora até a vida conjugal, sexual, melhora em diversos aspectos. Por mais que a gente pense, por exemplo, até a pornografia. Ela é um jeito de jogar um pouco dessa água fora, né? E a gente vê isso, problemas de diversos problemas relacionados à sexualidade, estão intimamente ligados a essa dispersão da libido, assim. E você falou de personalismo e existencialismo. Uhum. Explica para o pessoal de casa, assim, brevemente, só para a gente até saber mais ou menos o que esperar, para situar um pouquinho quem for ler a sua obra. Então, o existencialismo, como eu estava falando do Kierkegaard, ele é um movimento filosófico que nasce num período que, principalmente positivista, o Hegel era um teórico da filosofia que tinha muito isso, tudo tinha um sistema, tudo tinha um conceito, uma explicação. E a vida humana não cabe nessa caixinha, a gente sabe. Só que a filosofia ficou um tempo sapateando em cima disso, e talvez teve utilidade em algum aspecto, mas trouxe muito resultado ruim. Um deles é o marxismo, né? Ele é um resultado da ideia heideggeriana de dialética, né? Tentar bagunçar tudo para achar que dali vai surgir alguma coisa melhor, né? Mas surge muito problema. E o Kierkegaard, ele começa o existencialismo por aí. Ele começa filosofando em cima da vida cotidiana e concreta das pessoas, em cima da existência. Então, não é nada complexo, mas aí entra o quê? Depois dele, muita gente veio sujando o terreno, né? Um deles é Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Sartre, que já são assim, Merleau-Ponty, Foucault, com teoria da sexualidade, e aí Freud e companhia, né? Aí despencar, vai para despencar, vai rápido. Mas o que acontece? O existencialismo, ele faz esse terreno para começar a filosofar em cima da subjetividade, né? O que faz a Tatiana ser só ela, o que faz o Ronaldo ser só ele. Apesar da gente ter uma comum natureza, e isso também o existencialismo foge muito, ele não considera a natureza humana. Aí também complicou, né? Porque aí para a gente que é cristão, e principalmente para a Escolástica, para São Tomás, para Agostinho, esse é um problema do existencialismo. Aí o personalismo vem para pegar essas ideias modernas e não pender nem para o marxismo e nem para o existencialismo. Aí ficou no meio, chamado de personalismo por isso. Porque a Munier quer pegar esse conceito de pessoa que já está muito presente nos gregos, né? Se a gente for olhar, Boécio já tinha um conceito de pessoa, Sócrates já fala daquela questão do conhecimento, né? Que a gente precisa se conhecer, que a gente precisa... Então, toda a questão da pessoa humana culmina naquela obra de Santo Agostinho sobre a Trindade. Porque ali ele desfaz, ele renova essa palavra pessoa, e é o que o Munier acaba usando como ferramenta para pensar a pessoa humana, aí num âmbito muito mais amplo, que aí já
aí vem na rabeira, aí vem Marcial, vem Max Scheler, vem Edith Stein, vem Wojtyla, vem Buber. Aí, nossa, aí o existencialismo se prolifera em diversas vertentes aí que atinge a psicologia humana, atinge diversas vertentes humanistas, né? Tipo Viktor Frankl. Então, assim, todos eles têm, mas derivaram e têm esse restígio do existencialismo, da fenomenologia. E como fazer para adquirir o seu livro? Então, esse livro eu fiz poucas edições, é por isso que eu coloquei em capa dura, porque eu acho que ele já não é igual ao outro, que se você não acompanhou aí, você vai ver que é um livro bem simples, uma linguagem muito tranquila. Já aqui, eu não complico, tanto que o livro não é longo, é umas 70 páginas, mas eu também não dou tudo mastigadinho, né? Eu penso, e eu até cito muito o Chesterton, numa das obras dele que ele vai falar de São Tomás de Aquino, ele fala, eu escrevo esse livro para que você busque livros melhores sobre ele, para que seduza você a chegar. Então, eu digo que esse livro aqui, ele é o Amor e Responsabilidade, também um pouco dissecado. Mas a gente sabe que o Amor e Responsabilidade, Personeação, ele tem um cunho muito mais filosófico, antropológico, ele não é um livro como o outro dessa levada bem de oralidade, né? Esse já não. Eu acho que qualquer pessoa é capaz de ler, mas não é voltado só para psicólogos, nem só para gente que lida com teoria, até porque é muito vivencial, tem aspectos muito de clínica, mas ele em nenhum momento ele é simplista também não. Ele fala de filosofia, ele fala de teóricos mais assim, claro que é isso que a gente está falando. Eu falo em uma linguagem bem simples, igual a fenomenologia, que é um palavrão, o pessoal fica, né, estranhando. Eu brinco muito que é a mesma coisa da gente separar um copo de água e falar a representação da realidade de água, né? H2O. Se eu pego duas moléculas de hidrogênio, oxigênio, uma de oxigênio, e misturo uma com a outra, eu não consigo produzir água. E a ciência moderna, cartesiana, positivista, tentou fazer isso. E a fenomenologia só volta para a água mesmo. Vamos cuidar do que a gente tem, vamos ser mais humildes na ciência e parar de fazer heideggerianismo de H2O. Né? E vamos partir para a fenomenologia da realidade. E o Wojtyla faz muito isso na obra dele, o Personiato, e também no Amor e Responsabilidade. E é um pouco o que eu faço também, sem deixar de filosofar, só que o Wojtyla tem uma linguagem mesmo mais difícil. Né? Eu não tenho cunho para tudo isso. Eu tenho assim, parece que uma linguagem que eu tento simplificar. Porque eu acho que eu sou muito assim, entendeu? Eu não tenho... É igual a gente está falando, eu sou uma mãe de família, então eu não tenho essa questão muito da cátedra. Né? Eu não tenho uma linguagem rebuscada e nem nada próprio de tese. Né? Às vezes você vai ler uma tese, você fica ali repetindo, né? Fazendo citações, não que eu não cito, eu cito também. Igual eu estou falando, mas é uma leitura mais inserida, principalmente no contexto clínico, da experiência também como psicólogo do dia a dia, de atender as pessoas. É maravilhoso, porque pode chegar até a gente. Para adquirir, então... Eles chamam Editora Caná, né? Tem na internet aí, o pessoal da Editora Caná tem o Instagram. É a mesma do outro livro mesmo, também, né? Comunidade Católica Mariana Resgate. E para quem não... Porque essa edição, como ela estava em capa dura e como era... A tese não tinha muitas cópias. Então, tem poucas cópias. E aí tem também pela Amazon. Quem quiser adquirir pode entrar no site da Amazon lá, em formato e-book e Kindle. Mas, para quem quer pessoalmente mesmo, tem que procurar a Editora Caná. Muito bom. Maria Célia, vamos te agradecer e não vamos conseguir desejar a gratidão que a gente queria. Muito obrigada pelo seu tempo. Uma passagem breve aqui pelo Rio de Janeiro. E quando a gente pediu, ela se dispôs a estar aqui. E muito obrigada mesmo. Obrigada por ter deixado um pouquinho a sua família para poder estar aqui conosco e agora partilhando para quem nos assiste. Lembrando que se você quiser e puder, compartilha esse vídeo, porque com certeza ele vai ser muito bom para muita gente. E se você gostou, ficou curioso e quiser conhecer o livro, Editora Caná. Muito obrigada mesmo, de coração. Deus te abençoe sua vida e sua família. E aí nós queremos então encerrar
o nosso programa de hoje e esperamos que você esteja com a gente no próximo programa. Essa é a 2ª temporada do Seed by Seed, trazendo um pouquinho da teologia do corpo a cada episódio. Até a próxima!